Olá, eu sou o Lúcio e eu já fui nacionalista. Eu não posso dizer que na minha trajetória eu me aprofundei muito em nacionalismo e eu me tornei um verdadeiro especialista em nacionalismo, porque eu não encontrei aonde aprofundar-me. E eu acabei percebendo que faz parte do conceito de nacionalismo ele ser muito simples, porque ele ser simples faz com que ele seja aplicável a praticamente toda a nação e faz sentido que ele seja uma ideia mais etérea, uma coisa mais distante da realidade do que, por exemplo, umas outras doutrinas políticas como socialismo e comunismo, que tem todo um planejamento de como deveria se organizar essa sociedade, de como isso acontece. Ou, por exemplo, o neoliberalismo, que já traz uma visão mais economista, traz uma visão, na verdade, mais econômica, de economistas mesmo. E o nacionalismo ele é essa ideia muito simples e que com os anos que eu fui me desprendendo desse movimento e seguindo para o lado do anarcocapitalismo, eu fui percebendo que a principal função do nacionalismo é ser um grande culto ao Estado. E o vídeo de hoje é para falar sobre isso. É para falar de nacionalismo, é para falar de como o nacionalismo é um culto ao Estado e de como ele é naturalmente raso e como esses conceitos e essa visão de mundo ela é naturalmente não é um conceito muito bom, né? Ela não é que ela é naturalmente rasa, é que ela é propositalmente rasa e que está inerente a uma tautologia dizer que o nacionalismo é raso, porque a própria ideia do nacionalismo já confirma que ele é raso, né? O próprio conceito dele. Mas enfim, o que é nacionalismo, né? Vamos começar com isso? Eu gosto de começar com conceitos, porque isso faz com que as ideias fluam de uma forma melhor e isso faz com que o debate chegue em algum lugar. Porque se eu disser falar sobre esse assunto, falar sobre nacionalismo e eu não der um conceito, vocês que estão aí vendo esse vídeo podem comentar considerando um conceito diferente do meu e a gente pode nunca chegar numa conclusão porque um está pensando em uma coisa e o outro está pensando em outra, então a gente não está debatendo a mesma coisa. Então, o que é nacionalismo? Nacionalismo é a doutrina política que prega que nós devemos ter um Estado forte e que a nossa nação ela é forte, que ela é rica e que ela deveria ser superior às outras. Que a nossa nação em específico ela tem esse sentimento de pertencimento que perpassa pelos habitantes e que faz com que nós devamos nos juntar e nos tornar soberanos no mercado internacional e na política internacional. Então, o meu conceito de nacionalismo é esse conjunto de ideias que vão desde uma coisa mais leve a vamos aumentar um pouco os impostos de importação, até coisas mais avançadas, mais extremas, como nossa nação é superior, nossa raça é superior e coisas nesse sentido. Que já é um caso de um nacionalismo mais exacerbado ali, já puxa para um pessoal mais fascista e coisas nesse sentido. Então, eu conheci alguns autores e alguns pensadores nacionalistas, não pessoalmente, é uma pena, eu não conheci eles pessoalmente para debater com eles, mas na minha época nacionalista eu li bastante a respeito de... Na verdade, eu não li bastante, né? Eu li um pouco. Eu li Leviatã, que é um livro interessante. Eu vi algumas coisas do professor Olavo de Carvalho, mas não vi nada muito profundo. Vi alguns debates do Dr. Enéas, principalmente. Vi algumas coisas do Ciro Gomes. Vi algumas coisas de alguns políticos, assim. E eu achava que era bastante interessante. Falava assim, nossa, é por isso que o Brasil não dá certo. Porque falta o Estado intervir aqui, aqui, aqui e impedir que nós perdamos nossa riqueza e as coisas da nossa nação. Mas aí com o tempo eu fui vendo outras visões diferentes e eu fui me encontrando de uma forma mais interessante. Eu fui percebendo que o nacionalismo é só mais uma doutrina política como qualquer outra e pior. O nacionalismo ele é muito simples, ele é muito raso e ele é um pensamento muito parecido com uma torcida de futebol. Eu já fiz um vídeo a respeito disso no início do meu canal, se você quiser você pode assistir, mas eu vou falar praticamente as mesmas coisas que eu já disse naquele vídeo, porque agora eu tenho um pouco mais de alcance. E eu acredito que esse vídeo vai ter um pouco mais do que um dígito de views. Então, a respeito disso, a respeito de nacionalismo, porque o nacionalismo é simples. O nacionalismo é simples porque ele precisa ser simples para ser uma ideia que funciona. Por que ele precisa ser simples, Lúcio? Porque quando se tem essa ideia de supremacia nacional, de que o nossa nação é superior
ou que nossa nação deveria ser superior, que são duas vertentes um pouco diferentes, mas que se interligam geralmente. O que acontece é que para você trazer essas ideias, elas têm que ser simples para poder ser aplicadas a todos os estados possíveis. Então, no caso, a ideia muito simples é a seguinte: é mais ou menos assim. Nós vivemos em um país, nós somos uma nação, nós gostamos de ser quem nós somos. E aí, nesse momento, eles apelam para a emoção, puxando coisas culturais que nós achamos interessantes, como, o brasileiro é um povo que nunca desiste, ou, o brasileiro tem essa riqueza cultural, linguística, e tem nossa cultura e não sei o quê. E aí vai puxando essas coisas para poder te convencer de que o Estado deve intervir de determinada forma. Então, a partir do momento que ele te convence disso, de que nossa cultura é importante e que nossa cultura é algo muito belo e muito legal, e uma coisa que a gente tem que preservar, e uma coisa que a gente tem que exportar para o mundo, você chega em... Sabe por que você tem problemas na sua vida? Porque outros estados estão atrapalhando a nossa indústria, estão atrapalhando o desenvolvimento nacional, e os nossos políticos não ligam pra gente, e o Estado é utilizado de maneira ruim, porque ele poderia ser utilizado para fomentar a concorrência e fomentar a indústria nacional, fomentar os empresários nacionais e fomentar a produção. Então, a partir do momento que você tem essas ideias, que são muito parecidas com ideias socialistas, diga-se de passagem, essa ideia socialista mais leve de o Estado deve ser de bem-estar, só que nesse caso não é o Estado deve ajudar as pessoas diretamente, mas sim o Estado tem que incentivar coisas, no caso nacionalismo, é isso que é pregado. E a partir dessas ideias de que o Estado deve ajudar a indústria nacional, você cria essa ideia, todo esse arcabouço pseudo-econômico de que é melhor para a economia do país, para a economia da sociedade, que ela feche suas fronteiras comerciais e que crie mais impostos para importação e que atue de forma, e que o Estado atue de forma a beneficiar entes específicos, principalmente entes do setor secundário, da indústria. Então você tem essa ideia pseudo-econômica de que nas trocas uma pessoa ganha e uma pessoa perde. Inclusive, meu próximo vídeo vai ser sobre isso, bem lembrado. Vai ser sobre vantagem comparativa e sobre divisão internacional do trabalho. E eu vou explicar o porquê fechar suas fronteiras comerciais não ajuda a sua economia de forma alguma e porque ter mais concorrência e livre mercado sempre vai trazer um maior nível de produção, um maior nível de riqueza para a sociedade em geral e para as pessoas. Mas enfim, o nacionalismo se prende muito nessa coisa de nós exportamos commodities, principalmente no caso do Brasil. Nós exportamos commodities, nós exportamos bens de baixo valor agregado, nós exportamos o trigo, nós exportamos o petróleo, nós exportamos os metais, os materiais mais básicos, a madeira, e nós importamos os celulares, os carros, os computadores, a gasolina, o diesel, os aviões, os motores automotivos. Nós importamos as coisas de alto valor agregado e, portanto, estamos perdendo, estamos deixando de ser quem poderíamos ser. E essa ideia é bastante distorcida e falha completamente quando você se depara com teorias econômicas básicas como David Ricardo e a divisão internacional do trabalho e coisas nesse sentido. Então você não precisa ler autores muito contemporâneos, você só precisa ler os autores mais básicos ali. Você pode ler Mises também, que vai ser interessante para você entender por que o livre mercado é importante e por que sempre que você tem menos fronteiras comerciais, o nível de produção e o nível de riqueza é maior. Então não vou me estender nesse vídeo falando a respeito disso. Mas eles utilizam disso para criar um grande culto ao Estado, em que as pessoas, por meio dessa base plenamente emocional, dessa base de torcida de eu torço pelo meu país, a gente vai ganhar, a gente vai ser maior, a gente vai ser melhor. Você cria esse culto ao Estado em que as pessoas ficam repetindo e repetindo essas ideias que já foram refutadas há séculos por economistas, e eles vão repassando e repassando e repassando essas ideias e repetindo elas até que as pessoas concordem e até que as pessoas permitam que o Estado haja de determinada forma.
E o objetivo é todo manter uma opinião pública favorável, como sempre, e fazer com que o Estado cresça, porque um Estado nacionalista é necessariamente um Estado maior. E quanto mais o nacionalismo vai crescendo, ele vai tender para dois extremos, né? Ou ele vai virar uma sociedade que vai tentar o comunismo, já que o nacionalismo e o comunismo são nomes para coisas muito parecidas. Na verdade, eu acho que o nacionalismo é mais parecido com o socialismo, que é uma versão mais leve do comunismo. Ou ele vai chegar e vai virar comunista, vai tentar criar um comunismo, ou vai tentar criar um fascismo. Então, eu acredito que esse é o caminho, são os dois caminhos naturais para quando o nacionalismo começa a crescer demais em uma sociedade. Aliás, uma última coisa, nessa base de que os nacionalistas constroem de nosso país precisa, nosso país é bom, nosso país pode ser melhor, nossa nação é incrível, nossa sociedade é incrível, nossa cultura é boa. Tem mais um argumento que eles utilizam, que também é plenamente emocional. Eles criam um inimigo, eles criam um vilão, eles criam alguém e botam todas as culpas dos problemas nela. Geralmente, eles colocam a culpa toda em outros países, em outros estados, mas pode acontecer de ser outros grupos étnicos, pode ser outras raças, como aconteceu principalmente no século passado, pode ser grupos minoritários, pode ser qualquer tipo de pessoa que eles encontrem um mínimo de argumento e que eles conseguem pegar alguma coisinha, algum ressentimento que as pessoas já sentem daquele grupo e eles intensificam isso para poder defender que o Estado deve agir, o Estado deve guerrear, o Estado deve construir problemas. Então, é isso. Pro vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiser me xingar, pode comentar aí embaixo. E lembre-se, eu tô aqui para falar o que você tem que ouvir e não o que você precisa ouvir. Eu sou o Lúcio e tchau, tchau.